quando comecei a dar aulas tinha 19 anos e não tinha experiência absolutamente nenhuma. Eu não percebia nada daquilo. A minha referência eram os meus professores. Eu fazia aquilo que tinha visto fazer. Nunca ninguém se sentou ao pé de mim a dizer fazes assim, precisas de ajuda ou não. Eu fazia aquilo que tinha visto fazer. Mas tinham 9º ano de escolaridade. E, portanto, eles eram quase da minha idade. Eles tinham 14 e 15 anos. Alguns deles eram meus amigos, outros eram meus primos. Portanto, aquilo, na altura, era tudo uma família. Era tudo uma família. Mas eu acho engraçado que as principais marcas do externato são essas. Éramos poucos. Okay. O corpo docente era reduzido. Os alunos não eram muitos. Normalmente havia 2 turmas por cada ano de Pois era isso que eu ia perguntar. Quais eram os principais desafios? Era isso, todos se conheciam. Se por um lado podia ser complicado, por outro lado não era. Porque havia um espírito de camaradagem. Não havia conflitos, como em todo o lado. Mas não, o ambiente era um ambiente saudável. Era um ambiente de convívio, de confraternização. Era um ambiente extremamente bom. E a Dona Cecília, ela para mim foi sempre uma referência. Eu acho que ela é um dos exemplos em que eu me inspirava para dar aulas. Porque ela era autoritária. Não gostava de perder. Mas era muito assertiva. Muito metódica, muito organizada. Muito exigente. Ela, como professora de francês, não sei se foste aluno dela. Fui. Nós tínhamos todas as aulas que fazer o bendito resumo da aula anterior. Aquilo era o nosso pesadelo. Eram os célebres resumés que todos os alunos de francês da Dona Cecília têm na memória. Mas nós cumpríamos. E tínhamos um grande respeito por ela. Disciplina. Era disciplina. Entrar, tudo levantado. Bonjour. Bonjour. Madame. E ela? Não. Ela era muito organizada, muito metódica, mas depois era uma pessoa que criava empatia. E tinha uma característica que eu sempre admirei nela. Ela era um poço de energia. E nunca conheci uma pessoa assim. Ela era um poço de energia. E nunca conheci uma pessoa assim. Mesmo nas maiores dificuldades, eu lembro-me uma vez em que ela teve uma queda de bicicleta e teve uma situação muito grave que ficou sem andar. Ela, pouco tempo depois, estava praticamente bem. Eu admirava-a por aquilo, por aquela disponibilidade para ir nadar o inverno todo na piscina da Areia Funda. Exatamente, na piscina da Areia Funda. E depois, 7h30, 8 da manhã já estava. Sempre. E depois aquele nível de exigência. Ela responsabilizava as pessoas, mas também respeitava-se e fazia-se respeitar. Mas ela tinha uma particularidade, é que ela era exigente com os outros, mas também era exigente com ela própria. Eu acho que ela ensinava por exemplo. E eu ainda hoje acho que a melhor forma de ensinar é essa. Se ensinarmos pelo exemplo, os alunos aprendem muito mais facilmente do que só ministrando conteúdos. Mas nesse e ela início transmitia de carreira, essa mensagem. Nesse início de carreira, ou seja, nessa duplicidade de trabalhador-estudante, que foi um período também difícil, porque era exigente. Era outra idade. O que eu perguntava é se tinha a percepção daquilo que eram os condicionantes, as lacunas, as faltas, e de que maneira que era dada a volta a essas faltas. Estava a falar há bocadinho ao nível de docentes. O corpo docente era estável. Okay. Eram quase sempre os mesmos. Quando eu comecei a ser professora, aí, na altura, já tínhamos professores que vinham de fora e havia ali alguma rotatividade. Mas mesmo assim havia ali um grupo, um núcleo duro, que assegurava a lecionação e, portanto, o problema nunca se pôs, ou seja, o problema de falta de professores nunca se pôs. Havia sempre professores e havia sempre alguém que substituía o outro que pontualmente pudesse faltar. Sim, havia sempre alguém que substituísse o outro. Isso na altura não era um problema. No Externato da Madalena nunca foi propriamente, a falta de professores nunca foi um problema. Havia outras lacunas. Por exemplo. A escola, por exemplo, vivia muito isolada, não havia muito contacto com as outras escolas, não havia contacto com as lajes, não havia contacto com São Roque. Nunca me lembro de em nenhuma altura haver qualquer tipo de convívio entre os alunos. Já que falaste em São Roque, teve um rapaz que era da Prainha do Norte, que era professor, tinha o curso, que veio de São Roque exatamente para a Madalena. E teve ali uns anos.
E depois voltou, creio eu, de novo para São Roque e acaba por morrer porque ele não tinha uma saúde muito frágil. Sabes quem? O Sabino. É o Sabino. É isso. Joaquim Sabino. O Sabino. Professor de matemática. O Caldeira também ficou muito tempo como professor na Madalena. E lembro-me que o melhor professor que eu tive foi o Rui de Jesus. Foi? Okay. Ele foi meu professor só um ano, no 9º ano de matemática. Nunca tive um professor assim. Okay. Há bocadinho, eu peço desculpa porque há bocadinho depois eu interrompi o raciocínio. Que outros níveis é que identifica como principal lacuna, para além daqui da correspondência que eu acho que há bocadinho estava a falar? A questão de estarmos muito isolados. Ok. Aquilo era um meio bastante simples, não? Ok. Vamos lá pensar, não temos professores com grandes formações. Outra lacuna também para mim sempre foi essa. Eu acho que nunca houve interesse da parte dos professores que lá estavam, daqueles que não tinham habilitação, em procurar essa formação. E a atualização é muito importante. E isso não acontecia. Nos anos todos em que eu lá estive, eu nunca senti isso. Nunca senti da parte dos meus colegas, enquanto eu fui para a universidade e estudei, e outros fizeram o mesmo, mas foi uma minoria. Era mais vulnerável. Mas atenção, isto não quer dizer que as pessoas não fizessem um excelente trabalho. Eu olho para trás e eu não acho que até eu, com o 12º ano e 19 anos, eu se calhar na altura consegui trabalhar melhor do que trabalho hoje. E talvez lidei melhor com os conflitos e com as dificuldades do que consigo lidar hoje com tanta pedagogia que já passou pela minha vida. Mas não havia essa preocupação em atualização, em fazer formação, mas também não havia hipótese. E ao nível de... Há bocadinho estava a falar de infraestrutura, identificou logo no início a questão a falta do ginásio, aqui para a prática desportiva. Como é que conseguia-se como é que a Dona Cecília conseguia dar a volta perante essas necessidades, por exemplo, ao nível de infraestruturas? Como é que ela... Não, ela depois foi resolvendo. Eu, quando fui aluna, não havia ginásio. Mas depois, quando fui professora, já havia o ginásio e já havia o campo cá fora. Aquele campo... Ou seja, ao longo do tempo houve sempre a preocupação dela em ir satisfazendo e combatendo ela foi ampliando essas necessidades, essas lacunas. Sim, houve novas salas que surgiram lá por trás, aquela parte que pertencia em cima. Fizeram-se mais 3 salas, havia mais 3 salas lá em cima. A biblioteca era uma coisa pequenina, mas era uma biblioteca. A biblioteca nunca foi muito uma lacuna, porque a Caldas Gulbenkian era a nossa vizinha e, portanto, isso não era um problema. Eu acho que a lacuna era muitas vezes as pessoas não terem curiosidade em ler, mas a biblioteca, mas até aí ela também chegou. A biblioteca era pequenina, mas aquele edifício de entrada, que ainda lá está, era a biblioteca, era ali que tínhamos os livrinhos e que íamos buscar. E ela incentivava, ela sempre incentivou as pessoas a trabalhar e apoiava os projetos. E depois, o facto da Madalena estar, da vila, a escola está inserida na vila, não é? Está tudo ali tão perto. Eu acho que a escola dinamizou a vila. Havia sempre alunos a circular na vila e havia muita proximidade. Isso é uma das características do Estrenado, é a proximidade. A localização, mas não é só a localização, é mesmo a proximidade entre as pessoas. Porque os alunos, repara, havia vários anos de escolaridade, não é? Mas como só havia 2 turmas por cada ano de escolaridade, todos os alunos se conheciam. E os professores também se conheciam todos. E conheciam os funcionários. E conheciam os auxiliares e os administrativos. E havia uma grande cumplicidade entre todos. Aquilo funcionava um bocado, e eu não estou a forçar a expressão, era quase como uma família. Não havia o professor e o funcionário, não, aquilo funcionava como uma família e havia ali uma grande cumplicidade e mesmo uma grande empatia. O ambiente era muito saudável no Estrenado da Madalena. E depois os miúdos circulavam muito pela Madalena. Nos furos iam para a Madalena. Eu, por exemplo, que vinha das bandeiras de autocarro de manhã, ia a pé para o Estrenado, porque os do Sul é que tinham o autocarro até o Estrenado. Nós levávamos um bocadinho, principalmente quando chovia, porque pronto, as contingências que tínhamos que... Mas nós terminávamos as aulas à 1 da tarde e só tínhamos autocarro para as bandeiras às 2 da tarde, porque era o transporte público. E eu, durante todos os anos, devo ter feito mais serviço a despachar a lancha do que o Sr. Gilberto. A despachar a lancha do que o Sr. Gilberto de Mariano. Porque nós terminávamos as aulas às 13 horas
E os do Sul tinham um autocarro para casa, mas éramos poucos. As Bandeiras não tinham assim muitos alunos no Estanato. Éramos poucos alunos e então tínhamos, era o autocarro da carreira pública que saía, já não lembro se era às 14, se era às 14h10. Portanto, tínhamos ali um compasso de 1 hora entre o término da aula e a ida para casa. O que é que nós fazíamos? Cais. Íamos para o cais, Assistir àquele movimento. E foram anos disto. De entradas e saídas de Entradas pessoas e bagagens. saídas. A gente ficava ali com bom tempo, com admirável. mau tempo, se a lancha subia, se não descia, se entrava água, se não... Aquilo para nós era um espetáculo. E, portanto, foram anos disto. E havia esta proximidade da Madalena. E,